Com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. O clima entre a Alep e o governo do estado não está dos melhores. E quem vai explicar pra gente é Mário Flávio. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, Laís, mas alguns fatos, né, demonstram que o governo precisa rever urgentemente aí esta questão envolvendo a articulação política, né? Lembrando que antes de ontem o governo sofreu uma derrota, né, na Comissão de Segurança Pública, né, que debateu lá um anteprojeto que foi enviado, né, pela deputada estadual Gleide Ângelo, né, que para substituir o projeto das faixas salariais da governadora Raquel Lira. Né, e todo mundo achava que esse projeto não passaria, mas passou na comissão por 3 votos a 2, inclusive o voto de Minerva sendo do Fabrício Ferraz, teoricamente seria da base do governo. Então o projeto de Gleide Ângelo agora vai para as comissões, as outras, né, e o de Raquel ele acabou perdendo força, né, nessa história. Um dia depois desse projeto ser aprovado, né, e derrota para o governo, o líder do governo, Isaías Regis, a gente falou sobre isso aqui ontem, ele foi à tribuna da Assembleia e disse que Garanhuns precisa de uma atenção melhor da governadora Raquel Lira, porque a cidade não vem recebendo promessas de campanha. Ele citou a construção de um hospital e a melhora do hospital que está em funcionamento e disse que não era só de Garanhuns, não. Era da região inteira que estava meio que escanteada pelo governo do estado. Zazá disse que toda vez que vai à cidade de Garanhuns acaba sendo muito cobrado e disse que a população tem razão em cobrar. Ontem, mais críticas à governadora. Dessa vez foi o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, né, que era aliado de Raquel, é do mesmo partido dela, mas que rompeu politicamente com a governadora, fez críticas com relação à saúde do estado, né, e disse que é inadmissível o estado estar desse jeito. Lembrando que raríssimas vezes, né, o presidente da Assembleia ele usa o discurso, né, ele usa a tribuna. E Álvaro Porto foi ontem, inclusive divulgou o vídeo nas redes sociais dele com críticas ao governo do estado. Outro aliado de Raquel, ou ex-aliado, Abimael Santos, também foi à tribuna ontem e fez um vídeo com críticas ao governo do estado. Então veja, nós praticamente estamos falando aqui, né, de aliados que estão indo para cima do governo Raquel, cobrando ações aí, e o governo não dá respostas, o governo silencia. Então a Assembleia Legislativa ela acaba virando uma casa de clima hostil para a gestão de Raquel. Eu já venho falando disso há alguns dias, né? Algumas pessoas dizem que não entendem dessa maneira, mas se você está com o líder do governo criticando sua gestão, né, e agora ex-aliados que estão subindo o tom contra o governo, a oposição praticamente só está corroborando, né, com os discursos. Então, o líder do PSB, o Sileno Guedes, ele vai e apenas pontua as críticas, né? E ontem também, né, os deputados, em tom de brincadeira, chamaram Isaías Regis de líder da oposição, ao invés de líder do governo. Maria. Então isso acaba, né, repercutindo muito ruim para a gestão municipal, estadual, aliás, né, que tem essa dificuldade. Eu disse ontem, Laís, aqui teve uma entrega de 9 milhões de reais de equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Veja, uma entrega dessa, teoricamente, mobilizaria toda a Assembleia e todos os deputados que têm relação com a segurança pública. No entanto, dos 49 deputados, só foram 3 a esse evento. Joãozinho Tenório, que provavelmente deve assumir a liderança do governo em breve, a Débora Almeida, né, e o Antônio Moraes. Nem Isaías foi, né? Nem Isaías, nem os deputados da bancada da segurança pública aqui no estado. Enfim, é uma desarticulação muito grande do governo, do estado, que precisa rever essa postura, ou a governadora trazer alguém que tenha mais o cunho político para negociar com a Assembleia, para conversar com a Assembleia. Desse jeito que está, né, o governo não consegue andar com as pautas e também reforça a tese que o governo não conversa, que é um governo que tem que pouco diálogo. Como disse ontem mesmo o Abimael, que já tentou várias vezes conversar com o governo do estado e não consegue. Então precisa, né, nessa situação, eu lembro de um tempo, Laís, que
O governo Zé Queiroz, quando Zé Queiroz era prefeito de Caruaru, passou por uma dificuldade dessa com relação à Câmara Municipal. E aí foi nomeado um secretário de Relações Institucionais, ele acabou, né, amenizando a situação. Que às vezes o político, né, o deputado, no caso, ele quer apenas ser ouvido e levar a resposta para a população. Eu tive lá, conversei com a Secretaria da Casa Civil, ou outra secretaria, e a gente teve uma resposta, mas os deputados alegam que não tem acesso, e aí, né, fica difícil a situação, cada dia que passa. Pois é, Mário Flávio. Você acha que ainda por quanto tempo Isaías fica nesse cargo de líder da situação? Lá vai eu da oposição. Veja, ele vai provavelmente disputar a Prefeitura de Garanhuns, né, esse ano, pelo menos é o que tudo indica. Então, eu acho que ele sai da liderança do governo, quando ele for disputar a Prefeitura de Garanhuns, como se fosse uma saída honrosa, digamos assim. Ou seja, ela não vai criar uma indisposição e afastar ele desse cargo, porque vai né? ser ruim, né? Vai só aumentar essa questão com relação à crítica. Então, ela pode segurar Isaías até a eleição. O prazo da eleição começa mais ou menos ali em agosto, né? O prazo eleitoral. E aí, em agosto, Isaías pode se retirar da liderança do governo com o argumento de que vai disputar a eleição. Entra um novo líder ou uma nova líder e aí, né, ele não voltaria mais. Porque se ele ganha a eleição, ele assume a prefeitura em janeiro, e se ele perder, ele teria o argumento, né, de que não tinha mais interesse, que ele mudou. Então precisam rever essa questão, né, porque o governo do estado passa por muitas dificuldades de articulação, sofrendo várias derrotas. Não é comum, nesse modelo que a gente tem hoje de política, um governo sofrer tantas derrotas como o governo de Raquel sofreu em 1 ano e meio dentro da Assembleia Legislativa. É comum que o rolo compressor, que a gente costuma falar, do governo, ele passe e ele vá aprovando, né? Isso acontece sempre, mas a articulação política de Raquel vem falhando, e aí, né, é derrota em cima de derrota, é crise em cima de crise, perdendo aliados o tempo todo, e se perde o Isaías Regis da vida, né, Laís? Então vai ter mais dificuldade. Você veja, tem algumas cidades que reclamam desse trato, né, que o governo dá. Garanhuns agora não foi pela voz do prefeito, que é a oposição a Raquel, foi pela voz do líder do governo dela. Gravatar, o prefeito Padre Joselito disse que por ele ser de oposição, a cidade não recebe 1 centavo de incentivo do governo do estado para a realização dos eventos. Foi assim no Natal e agora Semana Santa e também São João. Então, Raquel, ela sofreu muito isso quando ela era prefeita, acusava muito a gestão Paulo Câmara, por exemplo, de dar as costas ao São João. E o governo atual, ele vem se comportando com relação a algumas cidades da mesma maneira. E a governadora precisa rever isso. O Gil de José, ele manda mensagem aqui, Mário, ele comenta sobre isso, né, do Isaías Regis. Ele disse: quem assumir a assessoria da Casa Civil do governo Raquel Lira vai sair na defesa de uma gestão completamente complexa, no qual o deputado Isaías Regis foi à tribuna e expôs os fatos reais que o nosso estado está vivenciando. Com esse desgoverno da gestão Raquel Lira, os 3 pontos principais estão em caos: saúde, segurança e educação. Gil de José, da Nova Caruaru. E quem participa aqui também falando sobre política é o Gilvan Mendes, da Coab 1. Ele diz: bom dia, Laís Florencio. Pergunta ao Mário Flávio. E o deputado Fernando Rodolfo, que é aliado da governadora e também mora em Caruaru, mas sua terra natural é Garanhuns. Por que ele não cobra a Raquel Lira? Boa pergunta, né? Ninguém tinha reparado nisso, né? Verdade. Boa pergunta aí do Gilvan. Fernando Rodolfo, o problema é o seguinte, veja, Fernando Rodolfo vai ser candidato numa terra que a Raquel é muito bem avaliada. Caruaru avalia muito bem Raquel, né? Então, a gente conversava ontem com o secretário de Toritama, o Edson Tavares, ele dizia também a governadora nas pesquisas deles é bem avaliada lá. Então, existe uma bolha hoje, que Raquel é muito bem avaliada, que é o Agreste de Pernambuco. E aí ninguém aqui do Agreste quer se indispor com ela. Você pode ver, o próprio Volney e Zé Queiroz, né, eles queriam o apoio de Raquel, o Rodrigo Pinheiro tem o apoio de Raquel, o Toninho Rodrigues é outro candidato, ele é aliado de Raquel, e até Armandinho, né, que quando Raquel era prefeita, rompeu politicamente com ela, outro dia estava fazendo elogios a Raquel. Então o pessoal tem pesquisas em mãos e não quer, né, criar um clima hostil com o eleitor de Raquel, com o raquelzista, que é muito forte aqui em Caruaru. Então eu acredito que seja por isso, né, os políticos estão vivendo nessa bolha. Agora, repito, para a governadora, essa eleição de prefeito, ela vai dar um
mais ou menos um tom, Laís, do que vem por aí para eleição de governo. Qual vai ser o tamanho que o governo do estado vai sair, vai dizer muito o apoio que Raquel vai ter na reeleição, principalmente se ela for enfrentar João Campos. Então ela precisa colher agora, porque até plantar agora para colher mais na frente, que até agora o que foi plantado, principalmente na relação política, não é bom. Bom, Mário Flávio, mais assuntos políticos dentro do Manhã Cidade. Isso, a gente vai continuar repercutindo esse assunto, né, falando aí, né, com mais ênfase dessa história com Renata, né, e também de agendas que vão acontecer em Caruaru nos próximos dias, né, com inaugurações e também com assuntos que são de interesse da comunidade em geral. Muito bem, Mário, obrigada e Valeu. até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.